Sião, é uma grande satisfação tê-lo conosco em mais um vídeo de estudo. E hoje estudaremos um tema que tem gerado muitos debates, nos meios teológicos. E a nossa proposta está baseada no contexto bíblico geral, de onde alguns textos foram retirados, foram extraídos, dando origem a duas doutrinas que são famosas no meio cristão, a doutrina da Trindade e a doutrina unicista. Então nós vamos estudar a Bíblia para ver se essas duas doutrinas estão corretas ou não. Não estou defendendo nenhuma nem a outra. Eu estou defendendo o contexto bíblico geral, o conceito de Yeshua sobre essa questão, o que ele dizia sobre essa questão, e é isso que hoje nós iremos refletir. Convido a você para refletir comigo sobre esta questão. Então, um certo dia, Yeshua estava caminhando, estava no templo, estava em Jerusalém, em dezembro, no mês de dezembro, aí do calendário gregoriano, vamos dizer assim. E Yeshua estava lá comemorando a festa de Hanukkah, festa da dedicação ao templo. E naquela festa, Yeshua aproveita ali aqueles momentos e traz um ensinamento ao povo, testificando da salvação, do Eterno, e também fazendo menção àquelas pessoas que criam nele. Porém, num determinado momento, Yeshua diz uma coisinha, ele diz uma palavra que gera um grande problema. Gerou um grande problema, porém mais tarde ele explicou. Só que essa palavrinha, essa frasezinha que Yeshua disse, o que acontece? Continua gerando problema até hoje. Por quê? Porque as pessoas não se atentam ao contexto. Simplesmente pegam aquela frasezinha e dali partem para muitas interpretações e vão espiritualizando a coisa e vão fazendo uma salada de versículo e fazendo até teorias que se parecem com a verdade, mas que na realidade não são verdade. Então, que frase foi essa que Yeshua disse? Que gerou um balagan, como diz aqui, em hebraico. Virou uma bagunça ali. Yeshua diz assim: eu e o Pai somos um. E aqui está o ponto X da questão. O que acontece? Um grupo dos presentes ali, esse grupinho interpretou mal essas palavras e rapidinho já foram lá, pegaram em pedra e agora vamos acertar as contas. E o pessoal ali já queria apedrejar Yeshua, aquele grupinho ali. E em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 33, eles dizem assim para Yeshua: não te apedrejamos por alguma obra boa que você fez. Não é por causa disso. Mas por blasfêmia. Porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Nossa, que interpretação é essa? E Yeshua disse: eu e o Pai somos um. E o pessoal já entendeu que Yeshua estava se fazendo de Deus, se equiparando a Deus, se assemelhando a Deus. Assim, eu e o Pai somos um, eu sou Deus. Como de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não. Yeshua é o unicismo. Deus, Yeshua é o Eterno Todo-Poderoso. Então já veio essa ideia. Aí surgiu a ideia. Yeshua não disse nada disso. Ele disse: eu e o Pai somos um. Agora o Xan aqui, eu vou dizer uma coisa. Eu e o Pai somos um. E vou te provar por quê. E mais, eu e Yeshua somos um. E vou te provar por quê. E tem mais, eu e você somos um, e eu vou te provar por quê. Vamos lá. Yeshua, ele não disse que ele e o Pai são a mesma pessoa, e muito menos que ele é igual a Deus. Que ele é o Pai. Não. Então, ao perceber a ignorância daquele grupo de acusadores que entenderam equivocadamente que Yeshua se equiparava ao Eterno,
e que se passava por Deus, né? Conforme o pessoal estava achando ali, não, você aí é homem, está se fazendo de Deus, que negócio é esse? Então Yeshua, com aquela calma, explica para ele, ó, escuta, o que está escrito na tua lei? O que está escrito na Torá, vamos dizer assim? Não é na Torá ali no Pentateuco, mas em Teilim. Só que Teilim também é considerado Torá, porque todos os escritos ali estão o quê? Fundamentados na própria Torá, fazendo menção à Torá, aos mandamentos de Deus, à observância deles. Então, o que Yeshua diz? O que está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Yeshua vai lá e pega Salmos 82, versículo 6, e apresenta a eles. Ani amarti atem Elohim ubnei Elion kulchem. Ó, caiu a ficha, entenderam? E no versículo 36, ele conclui, Yeshua conclui, questionando seus acusadores. Por que me acusais de blasfêmia? Por eu dizer que eu sou filho de Deus. Não é exatamente isso que está escrito em Salmos 82:6? Ani amarti atem Elohim. Eu disse, vós sois deuses, vós todos sois filhos do Altíssimo. E é o que Yeshua diz aqui. Por que você me acusa de blasfêmia? Por eu dizer que eu sou filho de Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Entendeu? E depois ele fala, esse um, eu e o Pai sendo um aqui, é porque eu sou filho de Deus. Yeshua está fazendo menção ao que? A unidade errada. E não unicidade, Yahid. O próprio Chabad, um site judaico ortodoxo, explica isso. Muita gente aí já, malemar, começou a estudar hebraico e já quer fazer um monte de, tentar ajustar teologia unicista, a doutrina unicista ou a trindade e não ir errado. Calma aí, pessoal. Esqueçam essas teorias aí. Esqueçam isso. Quer estudar hebraico? Estude direito. Não tente vir adaptando paganismo em conceito judaico que não dá certo. Então, muita atenção. Quando Yeshua menciona que ele e o Pai são um, não era a sua intenção afirmar que ele e o Pai são a mesma pessoa, mas explicar que a unidade dele com o Eterno se baseia em cumprir o propósito designado por Deus. Isso é unidade. Errado. Né? Então, em Salmos 82, 1 e 6, nós vemos o quê? Que a congregação ela é composta por juízes, que são chamados Elohim. Por isso que Yeshua utiliza esse texto. Yeshua não é um juiz? Você quer ver? Então, mais uma coisa importante que você tem que considerar. Com relação ao juízo, olha só, somente na Brit Hadashah vemos ao menos 15 versículos que englobam os juízos de Deus sendo executados pelo próprio Deus, juízos de Deus sendo executados por Yeshua e pelos discípulos sobre as 12 tribos de Israel e também pelos crentes com relação à humanidade. Então você está vendo? Quem é juízes? Os juízes, eles o quê? Uma vez você estando em unidade nos propósitos de Adonai, então nós somos o quê? Enquadrados no termo Elohim. Atem Elohim, ubnei Elion kulchem. Vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. Né? Então por isso que, uma vez que estamos na congregação, estamos no propósito de Deus, estamos estudando a Torá. Por que Torá? Porque é lei. Não existe juiz se não existe lei. Então por causa disso, nós somos enquadrados nesse termo Elohim, que em hebraico seria deuses, né? El no plural.
Então, vejamos mais alguns exemplos interessantes. Em Êxodo, no capítulo 7, versículo 1, o próprio Eterno, Kadosh Baruch Hu, ele coloca Moisés, Moshe Rabbeinu, por Deus sobre Faraó. Por quê? Porque Moisés estava o quê? Executando os juízos de Deus. Ele era o representante de Deus aqui na terra e estava executando os juízos de Deus, dando testemunho dos juízos de Deus. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 16, e Moisés, novamente, é colocado por Deus sobre Arão e sobre o povo, porque Moisés estava novamente representando a Deus, entregando a Torá, as leis. Você consegue entender o porquê Moisés é chamado de Elohim? Então não adianta você pegar um textinho daqui, um textinho de lá, mais um versículozinho daqui, que tudo parece que encaixa naquilo que você interpretou. Não você, mas alguém lá interpretou e você, por às vezes não ter um conhecimento mais profundo das escrituras, achou bonito aquilo que te falaram e até hoje você defende aquele contexto. Mas as coisas não podem ser assim. Lembra aqueles judeus lá, os bereanos lá, que eles conferiam no contexto para ver se o que aprendiam estava realmente em conformidade? Então, seja assim. Então, me parece, a impressão que eu tenho é que os criadores da doutrina, da Trindade, os unicistas, eles cometeram um grande erro aqui. Por quê? Porque esqueceram de colocar Moshe no hall de deuses ali, Não, então, peraí, Yeshua é Moshe? Vamos dizer os unicistas. Yeshua é Moshe, por quê? Porque Moshe é Elohim, Então, Yeshua é Moshe, Moshe é o próprio Adonai, o próprio Kadosh Baruch Hu. E aí, senhores unicistas, como fazer? Então, esqueceram de inserir Moshe no contexto de suas teorias, pois, a Trindade, agora tem que adicionar mais um aí, não vai mais ser Trindade, agora vai ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Moshe Rabbeinu, Moisés. Acabamos de ver aí em Êxodo, Então, o termo Elohim é encontrado nos 3 textos, como nós acabamos de ver, sendo que um deles, o próprio Yeshua, utiliza lá de Teilim, de Salmos, para explicar a seus acusadores, aquele pessoal da má interpretação ali, que ele quis dizer o que Yeshua queria dizer quando disse eu e o Pai somos um, Ele quis mencionar a sua unidade com o Pai. Yeshua estava querendo dizer isso, que ele e o Pai são um. Por quê? Porque estão trabalhando em unidade. Yeshua nunca disse que ele e o Pai, a Elion, o Altíssimo, são a mesma pessoa. Interessante que nessa unidade não fica só entre o Pai e Yeshua e Moshe, Moisés, Aquilo que eu estava te falando ali no começo, que eu sou e o Pai somos um. Agora nós vamos ver. Muitas outras pessoas são enquadradas neste termo, nesta unidade, no Elohim, quando entram no plano do Altíssimo. Veja só que interessante. Então Yeshua, num determinado momento, ele faz uma oração. E olha só. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. O pessoal já pega lá, Evangelho de João, capítulo 1, E para juntar com eu e o Pai somos um, então no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu e o Pai somos um, tá vendo? Aqui, eu estava com Deus. E depois já corre lá para outro versículo que diz que Yeshua, o verdadeiro Deus. Mais um texto aqui que vai salvar a nossa teoria. E depois já corre para mais um outro ali, porque alguém se curvou. E mais aqueles erros lá de interpretação
de tradução lá que contribui muito para essa questão, então vão correndo e juntando daqui e de lá e fazendo. Comece pelo começo e não pelos meios. Aí vem Yeshua na sua oração e explica mais uma vez o que quer dizer essa eu e o Pai somos um. Só que agora ele engloba a coisa, agora a coisa aumenta ainda mais. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo e eu vou para junto de ti. Yeshua está lá orando. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Ah, tá vendo aqui, ó. Yeshua recebeu, ele tem o nome do Pai. Por quê? Porque Yeshua é o Pai. Continue lendo. Para que sejam um como nós somos um. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Entendeu? Para que todos sejam um, como eu sou em ti e tu és em mim. Percebeu? Oh, e agora? Agora complicou. Então agora nós temos que inserir na doutrina da Trindade mais 12 e mais outros ainda. Quer ver? Agora, o versículo 21, né, de João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em... Lá vem mais uma palavrinha-chave. Unidade. Errado. E não Yahid. Unicidade. Está dizendo unidade. Isso é unidade. É uma unidade composta. Tudo é muito claro. Você não precisa de ficar espiritualizando o versículo e dando um jeitinho daqui e de lá para querer ajeitar teorias pagãs. Defender teorias pagãs. Não. Está tudo muito claro, muito simples. Por isso que eu gosto da Bíblia. Porque a Bíblia é simples. Tem um pessoalzinho ali que é formado para espiritualizar versículos, né? Fazer as coisas, complicar o meio de campo, né? Tem gente que é fera nisso, né? Complicar o meio de campo para... Eu tenho conhecimento, as profundidades da... Porque a Bíblia é tudo espiritual, você tem que ter conhecimento cheio de sod, né? Tá cheio de segredos ali que... Esqueça, tudo é muito simples, não tem nada de... Vê aí. Está vendo que simples? Para que sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que amaste como também amaste a mim. Simples. Percebeu? Outro detalhe. Não podemos utilizar individualmente, né? Lá vem o pessoal outra vez. Colossenses versículo 15, né? Capítulo 1, versículo 15. Porque Yeshua, ele é o Pai. Por que ele é o Pai? Por ser a imagem do Deus invisível. Eu e o Pai somos um, e aqui está a imagem do Deus invisível, então Yeshua é o Pai. Ei, acorda. Vamos dar um pulinho ali em Bereshit, Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu também sou feito à imagem e semelhança de Deus e eu também sou a imagem do Deus invisível. E você também. Não esqueça isso. Não interprete equivocadamente. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Sobrou um texto agora. Mais um. Tá bom. Então tá bom. Esse aí, Xana. Ok, entendi. Mas tem outro. Qual? Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Está escrito assim, né, lá no finalzinho do versículo. Yeshua é o verdadeiro Deus. Tá vendo? Ok, tô vendo. Realmente.
Mas ele é o verdadeiro Deus baseado em quê? Nisso tudo que acabamos de estudar. Ele é o verdadeiro Deus, conforme está escrito lá em Salmos 82:6, 86:2, né? Ania Martin, Elohim, tem, lógico, o verdadeiro Deus. Eu também sou o verdadeiro Deus, você também é o verdadeiro Deus. Só que existe alguém superior a nós. Então, automaticamente, essa passagem é utilizada pelos unicistas e também pelos unitaristas para fazerem de Yeshua o Pai, né? Ou criar aquela ideia, né, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou que o Pai e Yeshua é a mesma pessoa. Então já pegam esse texto aqui, já mais um ali para dar uma torcidinha e tentar. Não faça isso. E Yeshua nunca teve a intenção de se igualar ao Eterno, né? Então, olha que interessante. Mas Yeshua, ele era um ministério de Deus na terra, né? Ele se fez homem, ele é homem, ele se reencarnou, é o Deus encarnado. Tem um texto aqui, Hebreus capítulo 10, versículos 7 e 9, que mostra Yeshua e o Pai dialogando antes de Yeshua estar aqui na terra. Quer ver? Estou falando até da Brita Hadashah, não é nem... Pessoa se identifica como cristão e não percebe essas coisas. Hebreus 10, 7 e 9. Vemos Yeshua se apresentando ao Eterno para fazer a vontade do Pai de Deus ao substituir o tipo de sacrifício e não invalidar a lei do sacrifício, tá? Substituição do tipo de sacrifício. É um outro assunto muito importante. Aí Yeshua diz assim, né? Como é que está escrito? Eis que aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Mas aqui a teoria do unicismo já foi por água abaixo. Por quê? Porque nós temos um diálogo. Um subordinado se apresentando a um superior. E se colocando à disposição do superior para fazer a vontade dele. Eis que aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tire o primeiro sacrifício, no contexto, para estabelecer o segundo sacrifício de Yeshua, para cumprir lá o que está escrito lá em Isaías 53, né? Que deu a sua vida pelos pecados de muitos. Então está claro a existência de duas pessoas distintas dialogando. Havia um diálogo entre um superior e um subordinado. Existe hierarquia, minha gente. Preste atenção nisso. Está escrito lá, não tem que ficar espiritualizando. Aí a pessoa já, né? Bom, a Trindade até que ainda acaba levando vantagem em cima desse texto em relação ao unicismo, né? Mas também está equivocada essa doutrina. Então, agora veja que interessante. Em Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, Yeshua comprova que ele não é o quê? Um usurpador. Ali está a prova de que Yeshua não é um usurpador. Por quê? Pois sendo em forma de Deus, tendo a imagem e semelhança de Deus, assim como eu e você temos, Yeshua ali não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E agora? Então você vê, Yeshua, ele já vemos aqui, ele lá tem um diálogo com o Eterno. Daí ele se faz semelhante aos homens. Você sabia que não só Yeshua se fez semelhante aos homens? Lógico que a questão de Yeshua é uma questão, mas aqui eu vou abrir um parênteses e vou te mostrar alguns outros fatores. Certa vez estava ocorrendo uma guerra lá entre Israel e Josué, ele olha lá para uma montanha, para um monte, e ele vê lá um soldado com uma espada na mão, espada desembainhada.
Aí ele vai lá e pergunta: quem é você? Você é um dos nossos ou dos inimigos? Quem é aquele homem? O que aquele homem disse? Eu não sou nem de vocês e nem deles, mas eu sou um capitão dos exércitos de Adonai. E qual era a forma que ele estava ali? Ele se humilhou em forma de homem. Aí Yeshua também diz lá em outro, vemos até um outro escrito lá que Yeshua, ele se transforma, Satanás se transforma em anjo de luz. Então você vê, se tratando de seres espirituais, você não pode ficar bitoladinho ali nesse nosso mundinho aqui material querendo... Calma. Não é assim as coisas. Não são assim as coisas. Então, e qual é a vida eterna, né? Então, olha que interessante. Então, Yeshua está lá e se esvazia e se torna-se em forma de homem. Se esvazia a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhança aos homens. Também lá no caso de Abraão, né? Depois que ele se circuncidou, ele viu lá 3 homens vindo lá de longe, aí ele ofereceu lá para eles carne, leite e pão, aí eles comeram lá. E quem que eram aqueles 3 indivíduos? 3 anjos do Senhor. O mesmo aconteceu lá no caso de Ló. Então aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, tem um texto que também deve ser considerado. Ele é um texto chave, vamos dizer assim, que está escrito: e a vida eterna está associada com o fato de crermos que Yeshua é o Messias, né? E então, mais um detalhe. Entra aquela questãozinha, né? Então, depois que mostramos todos estes textos, mostramos que tudo isso, aí o pessoal corre para aquele outro lado. Mas Yeshua perdoava pecados. Só Deus que pode perdoar pecado. Tem certeza? Logicamente que é Deus quem perdoa os pecados, né? Isso nós sabemos, não é nenhuma novidade. Porém, você está se esquecendo de observar mais alguns textos. Yeshua diz aos discípulos, João capítulo 20, versículo 23, aquele a quem vocês, né, os discípulos ali, perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem vos retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, os discípulos tinham poder também de perdoar pecados. Mas isso é coisa do Novo Testamento, tá louco? Se você não vê lá no, né, judeu que escuta ler uma coisa dessa, Yeshua lá, né, na oração modelo no Avinu Sheba Shamayim, o que ele diz? O que nós aprendemos na oração? Perdoa as nossas dívidas, ou seja, perdoa os nossos pecados, assim como o quê? Como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Se você não perdoa, você não recebe perdão. Nossa, né? Que interessante. Mas tem mais. Lembra daquele caso lá de Moisés? Deus queria destruir o povo e Moisés falou: olha Deus, risca meu nome do livro da vida. O que Moisés estava fazendo ali? Perdoando o pecado do povo e pedindo para Deus ter misericórdia. Deus, né? Nós sabemos que eles estão errando, mas não destrua eles. Não era misericórdia, não era perdão que você vê ali? Moisés, se fosse como um legalista aí, né? Como até muitos teólogos, conhecedores, já ia pegar a Torá ali, olha, vocês blasfemaram, vocês andaram, fizeram outros deuses, vocês isso, aquilo, outro. Deus, pode tacar fogo. Como pensar lá até Jonas.
quando foi a Nínive, né? Foi lá para entregar a mensagem, já sentou lá no morrão e ficou esperando. Bom, agora vamos ver de camarote a coisa esquentar. Você vê a diferença. E Moisés, Deus, não destrua eles. Risca meu nome do livro da vida. Então, essa questão de perdoar, né? Perdoar o pecado do próximo, não é nenhuma novidade. Por quê? Está escrito na Torá isso. Você quer ver? Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Ou seja, perdoe eles. Você só vai se vingar, você só vai ficar irado com alguém se alguém fizer alguma coisa mal para você, não é? Então, o que está escrito? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Perdoe eles. Perdoe os que pecam contra ti. Perdoe as dívidas desse seu próximo. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, concluímos, né, esse estudo. A conclusão desse estudo, nós podemos ver que Yeshua, ele pode ser chamado Elohim, né? Deus, vamos dizer assim. Ele pode, até pode. Uma vez que temos a convicção de que esse atributo, Elohim, essa palavra Elohim, é concedido a nós e foi concedido a outros servos do Altíssimo. Mas isso nunca deve ser entendido que Yeshua e o Altíssimo, que essas duas pessoas é a mesma pessoa. Não. Existe Yeshua, ele é o Messias. E existe o Pai, a quem Yeshua sempre orou. Isso você encontra em toda a Brit Hadashah. Então, quando você quer colocar Yeshua, tirar ele do contexto, tirar ele do propósito dele e equiparar ele, colocar ele e o Pai, fazer dos dois um, o que você está fazendo? Menosprezando a hierarquia divina, celestial. Em Hebreus 10 vemos claramente a individualidade de Yeshua e do Eterno, como nós lemos ali sobre aquela questão do tira o primeiro para estabelecer o segundo. Né? Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, temos que ter em mente todos esses textos. Dessa forma nós vamos entender o porquê Yeshua disse, eu e o Pai somos um. Nós vamos entender o porquê Yeshua nos enquadrou nessa unidade. Né? Lá naquela oração lá, que lemos lá no Evangelho de João. Agora veja que Paulo diz, que interessante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 até o 28. Né? Está escrito assim. Depois virá o fim, quando Yeshua tiver entregado o reino a quem? A ele mesmo, né? Ele é Deus? Não. Quando tiver entregado o reino a Deus, que Deus é esse? O Pai, o soberano. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine quem? Yeshua, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, presta atenção, o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhes sujeitou. Ou seja, o próprio Yeshua novamente se sujeitará. Hoje ele é o principal responsável, o representante de Deus em relação aos homens, e é ele que está reorganizando. A sua missão é a quê? Messiânica, é o quê? Reorganizar toda aquela bagunça lá que nós estudamos lá no vídeo O Segredo do Gênesis, lembra? Então, hoje Yeshua está reorganizando as coisas. Então,
esse mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Outra vez nós vemos o que? Unidade. Ou seja, em outras palavras, o que Yeshua quis dizer aqui, o que Paulo quis dizer aqui nesse texto aqui, é que assim que Yeshua cumprir todo o seu objetivo messiânico, então tudo será devolvido em ordem ao Eterno, o Altíssimo. E esse mesmo conceito de unidade, união, também é mencionado pelo apóstolo Paulo em relação aos crentes, né? Yeshua fez aquela oração, que sejamos um. Agora veja aqui o que Paulo diz. Assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muito, somos um só corpo no Mashiach, mas individualmente somos membros um dos outros. Entendeu? E em Yeshua nós somos um. Por isso que eu disse, eu e Yeshua somos um. E eu e você somos um. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, está escrito: desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Yeshua, o Mashiach. O dever do judeu e do gentil em relação a Yeshua é crer, segundo o testemunho da Torá, dos profetas e dos salmos, que Yeshua não é Deus, mas que Yeshua é um Mashiach. Aqui está a ideia principal. Você tem que crer. Não é porque você crê, se eu não crer que Yeshua é Deus, eu estou menosprezando, eu estou diminuindo. Pare com essa ideia. Isso é uma ideia demoníaca, satânica. Todo mundo tem que ser igualzinho, eu tenho que ser igual a Deus, eu tenho que ser Deus, porque se eu não for Deus, se eu não estabelecer o meu trono acima das estrelas de Deus, não percebe hierarquia? Yeshua é o Messias. Esse é o objetivo, é nisso que você tem que crer. Passou disso, é doutrina satânica, usurpadora. O dever do gentil e do judeu em relação a Yeshua é crer, segundo o testemunho da Torá, dos profetas e dos salmos, que Yeshua é o Mashiach, e esse era o conceito da época. João 17,13 está escrito, palavras de Yeshua: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, o Deus, o Pai, por único Deus verdadeiro, e a Yeshua, o Messias, a quem enviaste. Entendeu? Crer que Yeshua é o Mashiach. Mateus 16,16. Shimon Kefa, Pedro, respondendo disse: tu és o Messias. Ele não disse tu és Deus e Messias. Não, tu és o Mashiach. Quem é Yeshua? Mashiach. Lucas 4,41. E também de muitos saíam demônios. E o que esses demônios diziam? Eu sei que você é Deus. Era isso? Não. Os demônios saíam clamando e dizendo: tu és o Messias. Nenhum disse que tu és Deus. Tu és o Messias, o Filho de Deus. E Yeshua, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era quem? Deus? Não, o Messias. João 6,69. E nós, veja aí, nós, o pessoal lá da época, os crentes em Yeshua, temos crido e conhecido que tu és o Mashiach, o Filho de Deus vivente, do Deus vivente. João 11,27. Disse-lhes a mulher lá: sim, Senhor, creio que tu és o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Você entendeu qual era o conceito? O conceito bíblico é esse, não é um conceito usurpador de colocar Yeshua como o Pai, de invalidar uma hierarquia, de querer ser todo mundo igual. Não, se eu não for Deus, não vale. Se Yeshua não é Deus, não vale.
O que não vale são essas teorias que inventaram por aí, torcendo o contexto bíblico. Yeshua, ele afirma a sua submissão ao Eterno. Temos aqui dois textos que serão os textos finais de nosso estudo. João 14, 28. Ouviste que eu vos disse, venho, eu vou e venho para vós. Mas se amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é o quê? Maior do que eu. Ok? Está claro isso, não está? Está. Hierarquia. Meu Pai é maior do que eu. Então esse negócio de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todo mundo igualzinho ali, esqueça. João 20, 17. Yeshua disse, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dizes que eu subo para meu Pai e vosso Pai. Está vendo? Aqui de novo existe a individualidade. Eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então existe alguém superior a Yeshua. E esse alguém superior foi quem deu todo o poder e autoridade a Yeshua. E esse poder e autoridade nós vimos lá em Atos, quando Yeshua cumprir o seu objetivo messiânico, o que ele vai fazer? Entregar os reinos e todo o poder a quem? Ao Deus Pai, para que seja um em todos. Não precisa ficar espiritualizando e criando uma fantasia teológica com textos tão simples. Vamos livrar Yeshua do conceito usurpador e restabelecê-lo em sua real e original posição de Messias, porque esta é a salvação. Grande abraço a você e até o próximo vídeo.